cumprimentar a todos com uma boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça em nossos corações. E estamos neste momento iniciando o culto de adoração ao Senhor, num propósito de ofertarmos a Ele em gratidão por todas as suas misericórdias, por todas as suas bondades para conosco, ofertarmos assim este culto em louvor pela sua grandeza, pelo seu amor e em gratidão também por todas as bênçãos que nos têm alcançado, vindas do alto. E também o nosso propósito é estarmos reunidos como igreja para sermos assim edificados, sermos instruídos pela palavra do Senhor e crescermos no propósito de servirmos a igreja do Senhor, servirmos o reino de Deus. Nós vamos iniciar esse tempo com uma palavra de oração. Eu vou pedir que a Adriana possa nos levar a Deus em oração nesse momento. Amém. Nós queremos dar as boas-vindas aos que estão conosco aqui hoje à tarde. Em especial, temos a Dona Neuza, minha sogra, que está também nos abençoando com sua vida, com a sua presença. E também aqueles que nos ouvem em casa ou em outro local, que está nos acompanhando também pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Nós também saudamos a todos vocês, desejosos que suas vidas também sejam assim enriquecidas nesta tarde através desse culto. Nós vamos nesse momento cantar louvores em adoração a Deus e você pode nos acompanhar assim também adorando ao Senhor. Esse canto tem por título Teu Povo, Grupo Vencedores por Cristo. Senhor, pois és santo.
próximo cântico tem por título Venha sobre nós, canto verbo. Nesse momento nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo 116. Salmo 116. Aqueles que encontraram, eu vou convidar para que fiquem em pé e assim possamos fazer essa leitura. Salmo 116. Diz assim a palavra do Senhor. Nós podemos fazer a leitura de forma alternada, onde eu leio o versículo ímpar e a congregação então lê os versículos
pares. Amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu meu clamor por misericórdia. Os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Piedoso e justo é o Senhor, o nome do Deus, o nosso Deus é cheio de compaixão. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. E na minha perturbação disse: todos os homens são mentirosos. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Preciosa é a vida ao Senhor, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Amém. Vamos ler juntos dos versículos 12 até o versículo 14. Leiamos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Podeis assentar. Nesse propósito, nós estamos assim invocando o nome do Senhor em reconhecimento por todos os seus feitos e tomando então por aquele que nos coloca na presença do Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, temos essa ousadia de chegarmos ao trono do Deus Altíssimo, apresentando assim a nossa adoração, fruto dos nossos lábios, lábios que confessam o seu nome. Nós vamos cantar mais uma música em adoração a Deus. Essa música tem por título Rompendo em Fé, da Comunidade Evangélica Zona Sul.
Nesse momento nós vamos dirigir ao Senhor uma palavra de oração intercessória, rogando assim por aqueles que estão em situações de aflição, de lutas, aqueles que estão em situações de perseguição por conta de sua fé, da sua declaração, da sua fé em Cristo Jesus, e principalmente lembrando da igreja perseguida em todas as partes do mundo onde o Evangelho tem sido assim impedido de ser pregado, de ser vivido, de ser anunciado, não é, a tantos quanto necessitem. E nós temos, não é, diversas organizações voltadas para dar assistência a essas igrejas que estão passando por perseguições, e são pessoas que estão dedicando suas vidas no consolo, no amparo, dando também apoio psicológico, dando sustento também às famílias que precisam muitas vezes sair de suas casas, sair dos seus países. São pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, socorrendo assim esses preciosos irmãos que lutam, que persistem e dão testemunho da sua fé para toda a igreja espalhada por todo o mundo. Nós vamos então nesse momento orar para que Deus continue dando graça, que Deus continue dando firmeza, que Deus esteja suprindo a todos os recursos necessários no apoio a esses irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos então curvar nossas cabeças e orarmos esse propósito. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este dia, por este momento e por este encontro. Como é bom, Senhor, termos essa liberdade de estarmos reunidos cultuando o Teu nome. Como é bom, Senhor, podermos compartilhar e partilhar das Tuas verdades, da Tua palavra, não só entre nós, a Tua igreja, enquanto estamos sendo mutuamente edificados, mas também, Senhor, com tantos quanto queiram ouvir a Tua mensagem, tantos quanto necessitem ouvir a Tua mensagem. Muito obrigado pela liberdade que temos em nosso país, de assim, ó Deus, professar a nossa fé e podermos, ó Deus, estar, por exemplo, em espaços assim, reunidos como igreja. Mas, Deus, Tu sabes as lutas e perseguições que o Teu povo também tem passado em outros lugares, em outros países, onde não há um entendimento, onde não há compreensão, onde não há tolerância religiosa. E por conta disso, Senhor, o Teu povo, o povo cristão, tem sido perseguido, tem sido, ó Deus, muitos têm sido presos, têm sido torturados, têm sido mortos por conta da fé que professam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor, pela Tua misericórdia, esteja assim, ó Deus, animando o Teu povo, esteja fortalecendo a Tua igreja nesses lugares, enquanto alguns ou tantos estão tendo suas vidas, ó Pai, ceifadas, tiradas, enquanto muitos estão passando pelas aflições, mas que esses irmãos e irmãs, ó Deus, não desanimem, que eles continuem anunciando o Teu grande amor para com nós, pecadores. Que eles não deixem de dar o testemunho da Tua graça, que eles não deixem de dar testemunho da pessoa do Teu Filho Jesus, que as pessoas em sua volta não vejam outra coisa senão a gloriosa presença de Cristo em suas vidas. Pai amado, nós pedimos pelas organizações que prestam apoio a essas igrejas, para que o Senhor, ó Deus, também esteja fortalecendo esses irmãos e irmãs em sua missão, que o suprimento também para toda a logística de apoio, de restauração, de cuidado, de pastoreio, esteja também sendo suprido, Senhor. Que o Senhor desperte a Tua igreja em todo o mundo para que possamos também assim estar contribuindo com esses ministérios, fortalecendo a Tua igreja, ó Deus, nesses lugares. Nós pedimos, Pai, e também Te agradecemos
por este momento, desde já colocando a mensagem da Tua palavra, que será, ó Deus, anunciada neste momento, que o Senhor, ó Pai, use tão somente a boca deste Teu servo que Te fala, e também, ó Deus, o meu coração esteja assim submisso a tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer, quer nos ensinar, Senhor, neste momento. Edifica-nos com a Tua palavra, que o Senhor assim nos exorte, que o Senhor nos ensine e que possamos estar buscando o alvo, que é alcançarmos, Senhor, a maturidade, alcançarmos a plenitude do Senhor Jesus Cristo em nosso viver. Nós pedimos isto e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós temos buscado crescer no conhecimento da palavra de Deus, trabalhando temas relacionados à Igreja do Senhor, para que assim possamos também compreender o nosso papel, o nosso ministério na Igreja de Cristo, entendendo que, como parte da Igreja do Senhor, todos nós estamos responsabilizados em fazer com que a missão da Igreja, assim, ela esteja sendo cumprida. E temos pensado isso na visão do reino de Deus, não é? Buscando entender qual é o ministério da Igreja no reino de Deus, a missão da Igreja no reino de Deus, e entendendo que, como súditos desse reino, nós temos os nossos, nós temos a nossa missão, não é? E nessa missão nós precisamos também compreender quais são os aspectos do reino de Deus com os quais, não é, devemos estar comprometidos. Claro, precisamos estar comprometidos com tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus, mas no que diz respeito a esse tempo atual em que vivemos, que é o momento em que Deus está tratando com sua igreja, precisamos compreender quais são as nossas tarefas, quais são os valores que precisamos buscar para as nossas vidas, quais são os alvos, os objetivos do reino de Deus, para que possamos viver assim de forma objetiva, de forma que Deus assim se agrade do nosso viver e Ele nos use para a sua glória. Na mensagem passada, nós buscamos introduzir, né, o tema avaliando minhas convicções e atitudes diante das provações. E tomamos como base a carta de Tiago, para uma clara compreensão dos ensinamentos dessa carta. Nós nos preocupamos inicialmente em buscar compreender os elementos que são a estrutura dessa carta, não é? Quando nós escrevemos uma carta para alguém, sempre procuramos ter aquele cuidado de estruturar essa carta para que possamos ter a melhor comunicação possível, né? Ali a gente coloca a data, o local, colocamos para quem estamos escrevendo, colocamos uma saudação, e então a gente começa a tratar dos assuntos que a gente acha, não é, do interesse, que a gente julga do interesse de tratar com aquela pessoa que será o recebedor, né, que será o destinatário desta carta. E, lógico, né, a carta de Tiago também tem esses elementos, né? Nós temos o autor da carta, nós temos também a questão do contexto histórico dessa carta, em que contexto, em que momento essa carta foi escrita, e também quem são os leitores da carta de Tiago. E vimos que o autor mais provável para a carta de Tiago é Tiago, o irmão de Jesus. Apresentamos aqui na Bíblia, na palavra de Deus, as passagens que mais reforçam a autoria como sendo Tiago, irmão de Jesus. Vimos também que os seus ouvintes imediatos, ou aqueles ouvintes primários, que primeiro receberam essa carta, eram todos os judeus crentes em Jesus que estavam espalhados pela região da Judéia e Samaria, devido a uma forte perseguição
que tinha se iniciado naquele período, por conta de alguns judeus, ali mesmo de Jerusalém, que incitaram as autoridades da Judéia, principalmente com o apoio de Herodes Agripa I, né, que aproveitou esse momento para ganhar também a confiança dos judeus e iniciou assim uma forte perseguição contra os cristãos, contra os seguidores de Jesus. E essa perseguição teve como marco, nós vimos, o marco, né, que realmente, digamos, colocou essa perseguição em evidência, foi a morte do evangelista, né, do servo do Senhor, Estevão. Estevão, que foi morto por apedrejamento, com o consentimento, né, das autoridades judaicas, inclusive, provavelmente, com o próprio com a presença, né, do Saulo, que mais tarde viria a ser chamado de Paulo, o mesmo apóstolo e escritor de tantas cartas, né? Mas antes de conhecer o Senhor Jesus, ele era um perseguidor da igreja do Senhor. Tiago, sendo um dos líderes da igreja em Jerusalém, ele então se preocupa em animar, fortalecer e corrigir esses crentes quanto a possíveis desvios da fé e também motivá-los em meio às perseguições. Então, aqueles crentes que estavam ali na região da Judéia e Samaria, né, haviam saído de Jerusalém por conta da perseguição e agora, onde estavam, existia ali um certo desconforto, um certo enfraquecimento da fé daquelas pessoas, justamente por conta da perseguição. Algumas dúvidas começaram a pairar na mente e coração daquelas pessoas, além também do fato de que estava havendo também um esfriamento quanto à prática das boas obras, no sentido de demonstrar a mesma fé prática que os primeiros estavam demonstrando enquanto estavam ali em Jerusalém. E agora Tiago vê a situação como oportuna para ajudar esses crentes a corrigir o seu proceder, a avaliarem o seu proceder, para que então assim pudessem servir de forma mais eficaz, fielmente ao Senhor, no propósito de estar assim cumprindo a missão da igreja no reino de Deus. Como a carta de Tiago, ela foi endereçada ao Israel espiritual. Por que o Israel espiritual? Porque quando ele fala as 12 tribos, provavelmente, de fato, ele não está falando as 12 tribos no sentido de toda a descendência ali dos 12 filhos de Jacó, não. Quando ele usa aqui o termo 12 tribos, ele está falando da totalidade do povo de Deus. E, lógico, como ele estava dirigindo essa carta para crentes, então ele está pensando aqui exatamente na Israel espiritual, não a Israel Estado, porque esses, embora muitos já estivessem espalhados pelo mundo, não estavam em totalidade nessa situação de dispersão. Muitas tribos ainda estavam na região da Judéia, e algumas até já perdidas, ou seja, já não se sabia realmente onde estavam os seus descendentes. Então, aqui ele fala direcionado à igreja, primeiramente, aqueles crentes, aqueles primeiros crentes em Cristo, mas também ele se dirige aos seus ouvintes secundários, que é toda a igreja do Senhor, que é todo aquele que guardou a sua esperança no Messias, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta também se aplica a nós, como ouvintes remotos, e por isso temos muito a aprender nessa epístola.
E hoje nós vamos continuar desenvolvendo o tema Chamados para Servir, avaliando minhas convicções e atitudes diante das provações. Como introduzimos no último domingo, Tiago tem, sob sua ótica, sob seu olhar, dois tipos de provações. As provações externas, que com relação aos seus ouvintes ali imediatos, era o quadro da perseguição por conta do governo herodiano, e também as provações internas, que mais à frente, nos capítulos seguintes, ele vai falar sobre as tentações. Então, ele auxilia esses crentes a estarem avaliando, não é, essas duas situações de provação, as provações externas e internas, buscando auxílio em Deus para entender o propósito dessas provações. Então, vejamos, baseados no capítulo 1, dos versículos 1 a 12, que lemos domingo passado, mas nós vamos voltar a ler, quais são as diretrizes, quais são os valores, quais são os ensinamentos pelos quais podemos avaliar nossas atitudes e convicções diante das provações. E, querido ouvinte, pensar em provação, né? Pensar como aqueles crentes da Judéia e Samaria compreendiam as provações, em parte, esta é uma realidade um tanto distante, né? Para a nossa compreensão. Por quê? Porque nós vivemos em um país, né? Em nosso país, o Brasil, nós experimentamos a liberdade que temos de expressar a nossa fé, né? Nós temos direitos adquiridos, direitos garantidos por nossa Constituição, de que podemos praticar a nossa fé, de que podemos realizar os nossos cultos, de que podemos estar reunidos com pessoas de mesmo credo, de mesma fé, de mesma confissão, né? E que podemos também compartilhar a nossa fé com outras pessoas que queiram assim conhecer. Então, isso é garantido, né? Constitucionalmente aqui no nosso país. Mas, de fato, hoje existem muitos países onde isso acontece, ou seja, onde a perseguição, de fato, está acontecendo. Existem lugares onde já não é mais permitido, por exemplo, pregar em praça pública. Países, inclusive, né, considerados países democráticos, países evoluídos, né, inclusive aqui mesmo da América, mas que hoje já não é mais permitido pregar em praça pública. Não é permitido entregar um folheto com porções da palavra de Deus. Não é permitido ir às escolas e entregar o Novo Testamento, como aqui no Brasil, né, a missão dos Gideões assim fazem. Então, essa prática, né, de liberdade de professar a sua fé já é cesseada em muitos lugares, já se tornou de fato crime, e muitas pessoas estão sendo aprisionadas, muitas pessoas estão sendo torturadas, muitas pessoas estão sendo mortas. Poderíamos aqui relatar alguns casos, né, que falam dessa realidade, mas hoje, com a tecnologia em nossas mãos, né, a internet, basta um simples digitar, né, de perseguição aos cristãos, e você vai ver aí, né, uma infinidade de notícias verdadeiras, né? Claro, a gente tem que tomar cuidado também com as fake news, mas nós temos muitos casos comprovados, anunciados por instituições, órgãos de notícia confiáveis, né? E que mostram essa triste realidade. Mas existem outras formas de provações em que podemos estar sendo submetidos, que certamente fazem parte da vida e do cotidiano de todas as pessoas. Provação é sinônimo de sofrimento.
sofrimento, pois são situações que tocam o ser em várias áreas, tanto física quanto emocionais ou espirituais. São experiências que nos colocam no limite de nossas capacidades, causando assim esgotamento, desânimo, dor, decepção e desesperança. A aflição, a provação tem como a principal situação de experiência, né, exatamente esses aspectos de trazer ao nosso ser, né, essas situações que mexem, né, com o nosso físico, com as nossas emoções e também com as nossas crenças. Quando não conhecemos o motivo das provações ou as aflições em nossa vida, a possibilidade de um fracasso na sobrevivência são enormes. Então, quando a gente não entende qual é o princípio das provações, existe uma grande possibilidade de fracassarmos na sobrevivência. E não é à toa o alto índice de suicídios entre pessoas, né, entre adolescentes, entre jovens e adultos. E mesmo entre aqueles que declaram ou manifestam algum tipo de fé em Deus, é possível que muitos estejam a se perguntar: se Deus me ama, por que estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa aflição? Passam pelas aflições, por muitas provações, mas ainda não entendem o propósito de Deus em permitir que passemos por elas, despercebidos de todo o propósito de Deus e assim perdendo as oportunidades que Deus nos proporciona em meio a elas. Talvez você, nesse momento, esteja sofrendo por algum tipo de aflição. Certamente é uma provação em sua vida. Talvez questões ligadas a relacionamentos, talvez questões de ordem financeira, talvez uma enfermidade já mesmo desenganada pela medicina, ou mesmo, né, a solidão, a desconfiança, a perseguição. Não sei em que situação de aflição e provação você se encontra. Mas o desafio para mim e para você é quais atitudes e convicções precisamos ter diante das provações para que alcancemos o alvo de Deus para as nossas vidas. Primeiro devemos avaliar qual é o meu entendimento sobre a existência das provações. Eu preciso ter bem definido em minha mente, em meu entendimento, aquilo que é a provação. E dessa forma, nós vamos então refletir sobre essa pergunta, né? Quais são as minhas convicções diante das provações? Seria eu, né, aquele que pode dizer: acredito que as provações podem alcançar a vida do crente? Você tem essa percepção de que as provações podem alcançar a vida do crente? Então, eu acredito que as provações podem acontecer na minha vida e que elas são situações didáticas usadas por Deus para o meu aperfeiçoamento? Ou seria eu aquele que tem esse seguinte pensamento: acredito que o crente não deve passar por sofrimentos, uma vez que somos mais que vencedores, não é? Então, talvez você tenha aí esse pensamento de que, tendo Cristo vencido, né, a morte, tendo Cristo conquistado a vitória sobre a morte e nos dado a vida eterna, tendo Ele assim derrotado todos os propósitos malignos, nós somos mais que vencedores. E dessa forma, então,
eu não devo passar pelas aflições, eu não devo experimentar situações de enfermidades, eu não devo enfrentar situações de desemprego, de necessidades financeiras, porque, não é, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é? Estou aqui usando alguns contextos que muitas vezes são citados por aqueles que assim pensam. Mas o que é que a palavra de Deus diz sobre as provações? Tiago, então, ele vai nos dizer que nós devemos ter alegria ao passarmos por várias provações. Vamos então para o texto então de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, uma vez que lemos já a introdução, já falamos sobre a saudação de Tiago, e agora vamos começar do versículo 2 do capítulo 1, quando Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Algumas traduções dizem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde na sua alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurados o homem que suporta a provação, porque depois de passado da prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando Tiago, então, introduz o assunto primeiro, né, digamos aí do primeiro parágrafo de sua carta, ele diz o quê? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Tiago, então, está dizendo que existe um propósito em que devemos experimentar alegria ao passarmos pelas provações. Então, Tiago não está negando àquelas pessoas, ele não está dizendo que aquilo que eles estão experimentando é algo, digamos, que não deveria acontecer na vida deles, porque uma vez que eles eram crentes em Jesus Cristo, jamais eles deveriam estar passando por aquela situação. Não, Tiago está dizendo, vocês estão passando por provações, mas em meio a essas provações, tenham por motivo de grande alegria, né, estarem passando por ela. E a palavrinha aqui toda, né, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. E a palavrinha para várias, né, é a mesma palavra que tem origem ali a palavra, por exemplo, multicolor, né, ou multicor, no sentido de muitas cores, né? Então, Tiago está dizendo, olha, existe um leque, existe uma palheta, né, de provações que vocês certamente experimentarão em suas vidas. Mas quando experimentarem uma ou mais provações, tenham alegria, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Quando Tiago, ele
traz aqui a questão das provações, e ele diz então que nós devemos ter alegria, né? Alguém então pode dizer assim, mas Deus permite que passemos pelas provações? Deus, ele proporciona as provações? Deus, ele tem algum propósito nas provações? Não seria Deus a fonte de toda a bênção? Não seria Deus a fonte de toda a riqueza? Não seria Deus a fonte de tudo aquilo que é bom? Sim, Deus sim, também é bom. Uma das características do ser de Deus é que ele é bom. Mas Deus, por ser bom, também é justiça. E na justiça de Deus, ele busca o nosso aperfeiçoamento. Na justiça de Deus, operada em Cristo Jesus, ele nos deu todas as condições de sermos assim santos como ele é, de buscarmos o alvo para aqueles que servem a ele, que é alcançarmos a plenitude de Cristo Jesus. E para isto é necessário também que as provações sejam um instrumento em nossas vidas. Então, as bênçãos de Deus na nossa vida incluem não só aquelas que produzem prazer, mas também aquelas que causam dor. Bênção não é somente, né, o que nos traz aquela sensação de alegria, de prazer, porque estamos recebendo uma coisa que tem ali um determinado valor, né, para mim ou para outras pessoas. Mas bênção também é ser auxiliado por Deus em meio às provações. Então, o motivo da nossa alegria deve estar fixado em Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele experimentou, né, diversas situações em que foi perseguido, foi injuriado, não é? Recebeu diversos açoites, mas ele soube experimentar a paciência, soube experimentar a alegria em meio às provações. A sua alegria estava fixada em Deus. A nossa alegria deve estar no Deus que oferece as bênçãos e não as bênçãos oferecidas por ele. Então, por isso Tiago vai nos dizer, né? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas ele então continua, sabendo, tendo conhecimento, tendo consciência, que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Agora Tiago faz a relação das provações com a fé. É impossível encontrar o propósito das provações em nossas vidas se não houver fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se o propósito da provação é exatamente buscar, nos lapidar, nos aperfeiçoar, para que alcancemos a plenitude de Cristo e assim agrademos ao Pai em uma vida de santidade, então, se a fé não estiver presente em meio à provação, ela será em vão em nossas vidas. Então, precisamos realmente que a fé ela seja experimentada, ela seja provada em meio às provações. Assim também, não é? Aquele que estará passando pela provação poderá ter convicção com relação a aquilo que ele depositou na pessoa de Jesus Cristo. Ele terá convicção de que a sua conversão, de que a sua transformação
ela realmente é verdadeira, é genuína, nas bases que a palavra de Deus nos oferece. Então, ele assim estará fortalecendo a sua fé na pessoa de Cristo Jesus e em todas as bênçãos celestiais e em todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Então, é necessário então que estejamos dispondo a nossa fé à prova, para que assim possamos desenvolver a perseverança. E perseverança é insistir, é resiliência, é não desistir, é saber que, por mais pesada que seja a prova, por mais pesada que seja a dor, Deus não nos abandonará. Ele estará ao nosso lado. Então, esperança é esperar, exatamente esperar nas promessas de Deus que são fiéis. Então, eu entendo qual é o propósito das provações. Então, Tiago aí nos apresenta alguns propósitos também nas provações. Versículos 3 e 4, né? Já lemos o 3, versículo 4 diz o seguinte: ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Quando diz que a perseverança deve terminar a sua obra, a gente traz aquela ideia de alguém que está, não é, construindo algo, de alguém que está tecendo algo, que está ali desenvolvendo algo a partir de um projeto e que ele sabe onde vai terminar. Então, a perseverança em nossa vida, ela é fruto da fé que foi depositada em nossos corações pela graça de Deus. Então, Deus tem um plano em nossas vidas. A presciência de Deus, os propósitos eternos de Deus já incluem essas situações de sofrimento, e Ele sabe o exato momento em que cada uma dessas provações irá terminar, para que ela tenha o seu propósito completo em nossas vidas, né? E assim a gente vai entender, né, quando ele então diz assim, que a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos. Então, qual é o objetivo da conclusão da obra da perseverança em nossas vidas? Para que sejamos maduros e completos. E maduros aqui é no sentido da maturidade que alcançamos em Cristo Jesus. É termos Ele como nosso alvo, termos Ele como nosso exemplo, termos a sua palavra, os seus mandamentos como os princípios para o nosso viver. Então, precisamos alcançar a maturidade do nosso caminhar com Deus, precisamos ser completos nele, para que assim possamos sermos recebedores também dos galardões que estão, não é, por vir quando estivermos na presença do Senhor. Então, não tendo falta de coisa alguma. Por que não tendo falta de coisa alguma? Porque, de fato, Deus quer que alcancemos tudo aquilo que Ele dispõe para nós. Para que quando estejamos em nossa morada celestial, quando estivermos na presença de Deus, estejamos realmente plenos, não é? Estejamos revestidos da plenitude de Cristo em nós. Então, que não nos falte as virtudes de Cristo. E isto, para ser alcançado, é necessário que haja, então, sabedoria. E aí ele vai dizer nos versículos seguintes, né? Então, recapitulando aqui, né? Então, precisamos ser maduros e completos dos objetivos, né? Que desenvolvamos a nossa perseverança, que sejamos maduros e completos e que não nos falte coisa alguma. E aqui, não nos faltar coisa alguma, está se referindo à sabedoria. No versículo seguinte, versículo 5, diz assim: ora,
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Vou tirar aqui o microfone para ficar melhor. Então, Tiago está dizendo que, para que não haja falta de coisa alguma, nós devemos então recorrer a Deus para que não nos falte a sabedoria. E que sabedoria é essa que Tiago então se refere? Nós vamos ver que Tiago está pensando, né, sobre sabedoria. A gente vai ver no capítulo... Deixa eu ver aqui... Capítulo 3, a partir do versículo 13. Capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo 13. Ele vai dizer assim: quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vós num coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos gloriei nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Então, quando Tiago, né, ele diz que precisamos alcançar a plenitude, né, para que sejamos maduros e completos e não haja falta de coisa alguma, ele está pensando exatamente naquelas mesmas características e virtudes encontradas na pessoa de Cristo Jesus. A sabedoria que ele demonstrou em seu caminhar entre os homens e na sua comunhão com o Pai. Porque em meio às provações, não é, é muito fácil o esmorecimento, é muito fácil perdermos exatamente essa visão da pessoa de Cristo, perdermos a visão dos propósitos de Deus e começarmos a dar lugar a tudo aquilo que é obra do velho homem, a tudo aquilo que é obra da carne. A impaciência, como ele mesmo aqui diz, né? A amargura, a inveja, né? O sentimento faccioso, a mentira, né? Porque eu me vejo tão aflito em meio àquela situação que eu quero encontrar escapes, eu quero encontrar soluções. E nesse propósito, eu muitas vezes acabo desviando o meu propósito ou o meu proceder daquilo que Deus realmente intenciona em nossas vidas. E pessoas poderão ser magoadas, pessoas poderão, não é, ser atingidas, eu poderei estar assim desenvolvendo características que não são aquelas que Cristo demonstrou em seu viver. Mas aí ele diz, se nós não temos sabedoria, se estamos percebendo que estamos afundando, né, em meio à tempestade, como por exemplo Pedro, né, quando Jesus se aproximou do barco e ele, vendo Jesus andar sobre as águas, pediu então, né, para que fosse até Jesus, e Jesus chamou ele, né, e ele desceu do barco, mas quando ele percebeu os ventos, quando ele percebeu ali toda aquela situação, as ondas, o que aconteceu? Pedro começou a afundar, né? Ele desviou a sua visão daquele que é o Senhor sobre todas as coisas, aquele que tem o poder de acalmar a tempestade, porque foi ele quem criou céus e terra, e agora ele começa a olhar para as circunstâncias e perder a visão daquele que estava com ele em meio àquela prova, não é? E
Com isso também nós podemos sucumbir, nós podemos afundar, nós podemos perder a visão do Senhor, podemos perder o propósito, mas precisamos então buscar sabedoria, a que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Não é justificável estar ausente de sabedoria. Nós não podemos dizer a Deus, ou apresentar a Deus justificativas de que não soubemos passar por aquela prova porque não soubemos o que fazer. Não é justificável dizermos para outras pessoas, sendo nós crentes em Cristo Jesus, dizermos que estamos desistindo da nossa fé porque não sabemos o que fazer em meio à provação. Porque a palavra de Deus nos diz o quê? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura. Se pedirmos com fé, Deus nos dará sabedoria, Deus nos dará as virtudes, Deus nos dará as habilidades para que saibamos enfrentar essa situação e no final sermos assim abençoados pelo propósito de Deus em meio a elas. A Bíblia nos apresenta também outros propósitos além desses apresentados por Tiago. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte aos seus ouvintes ali de Éfeso. Está falando sobre as bênçãos espirituais em Cristo, e no versículo 11 ele vai dizer assim: nele, que é Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Acho que eu anotei errado, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Todas as coisas, com isso. Isso. Então, nós estamos vendo aqui o quê? O conselho de Deus, a vontade de Deus, o propósito soberano de Deus, Efésios capítulo 1 e versículo 11. Então, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido feitos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus tem o seu propósito eterno, o conselho de sua vontade, ou seja, aquilo que ele decidiu na eternidade, e ele pensou então para que fosse executado na nossa vida neste sentido de sermos feitos herança do Senhor, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo, para que então pudéssemos viver para a sua glória. Então, as provações também fazem parte do conselho de Deus, fazem parte da vontade soberana de Deus em nossas vidas. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus 12, versículo 10. Diz o seguinte: aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este por nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aqui, o escritor aos Hebreus está falando da questão da disciplina paterna, da disciplina terrena, Mas Deus também, como Pai, Ele também nos disciplina, Ele também nos corrige. E qual é o propósito?
Então, aqueles, ou seja, os nossos pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, às vezes sendo justos, às vezes sendo injustos, né? Mas em todo sentido, ali existia uma intenção de ensinar, de disciplinar o filho, né? Mas por nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, para que Deus nos corrige? Porque Deus permite que passemos pelas provas, pelas aflições, e assim sejamos corrigidos, para que participemos de sua santidade, para que nos assemelhemos a Ele em uma vida santa. Ainda Salmos 119, versículo 71. Salmos 119, versículo 71. Salmos 119, versículo 71. Diz assim, palavra do Senhor: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Olha só, que o salmista está dizendo, que em meio às aflições, ele reconhece isso, que foi bom ele ter sido afligido, foi bom ele ter passado pela provação. Por quê? Porque foi em meio à provação, com o auxílio do Senhor, que ele conheceu o quê? Os seus decretos. Que ele teve aproximação da perfeita vontade de Deus, que ele reconheceu em sua vida a autoridade da palavra de Deus. E nós devemos também, em meio às provações, buscar esse propósito, buscar esse objetivo, nos aproximar dos decretos de Deus, nos aproximarmos da palavra de Deus. Tudo aquilo que ele proferiu, tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele profetizou, nós devemos buscar nos aproximar e trazer isto e guardar firmemente em nossos corações, para que nos dias maus encontremos assim o auxílio do Senhor, porque a palavra de Deus é o nosso auxílio. A palavra de Deus é então esta pedra sobre a qual nós podemos estar firmes, porque Cristo, ele é a rocha, né? E tudo aquilo que sai da boca do Senhor tem um propósito de bênção para a nossa vida. Entender também os decretos soberanos de Deus, né, é um dos propósitos da provação, né? Jó mesmo falou isso, depois de ter passado por tudo que passou, mas ao final, compreendendo o propósito de Deus das aflições em sua vida, Jó vai dizer o seguinte, Jó 42, capítulo 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2. Jó diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó sabia agora que nenhum dos preceitos de Deus, nenhum dos planos de Deus poderia ser impedido. Era necessário que ele passasse por aquela provação, para que ele tivesse uma visão mais plena do amor e da graça de Deus por sua vida. E agora ele vai dizer: eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nem eu, nem você podemos impedir que Deus execute o seu plano, permitindo inclusive que as aflições venham sobre nossas vidas. A questão é como eu vou, de que maneira eu vou me comportar, ou de que maneira eu vou enxergar as provações e as aflições. Porque se eu estiver olhando para as provações tão somente como uma situação de desespero, de sofrimento, de que Deus não me ama, de que Deus não está se importando comigo, eu estarei perdendo a oportunidade de ser abençoado, de ser aperfeiçoado, de ter a minha fé provada, de assim alcançar a plenitude de Cristo e ter essa intimidade com Deus
por também desfrutarmos da santidade que Ele, então, compartilha com os nossos corações. Indo adiante, as provações também nos dão a certeza de que Deus estará conosco em meio às provas. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa só. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. O salmista diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que andemos pelas situações em que a morte nos rodeie, mesmo que andemos em situações em que o medo, mesmo que andemos em situações em que a dor, em que as afrontas nos tragam as angústias, devemos lembrar, nós não estamos sós. O Senhor está conosco, é promessa dele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A vara do Senhor, o cajado do Senhor nos consola. E assim poderemos chegar ao final da provação, sendo assim cuidados, sendo assim abrigados pelo Senhor, e teremos o conforto do Senhor quando toda a situação passar. O salmista mesmo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é? Deus não é masoquista. Deus não quer nos ver, não é? Em situação de dor e sofrimento para que Ele fique se divertindo com a nossa dor. Não. Deus quer estar conosco em meio ao sofrimento para que ao final da prova nós possamos nos encontrar mais próximos a Ele. Nós possamos estar aconchegados em seus braços e ter o seu consolo. E Deus assim nos fortalecerá e estaremos assim sendo abençoados por Ele. Mas aí Tiago vai dizer o seguinte: olha, para passar pelas provações é necessário ter sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é também fruto da natureza de Cristo em nossa vida. E aí ele diz o seguinte, que quando pedirmos sabedoria devemos pedir com fé, não é isso que ele diz? Ele então diz o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, devemos buscar sabedoria em Deus e devemos fazer isto pedindo com fé. E pedir com fé é realmente, né, não duvidar de que, primeiro, a aprovação é permitida por Deus, porque Deus tem propósitos em nossas vidas. Nós não estaremos só. Deus estará conosco, nos dando, assim, a força necessária, a perseverança necessária para que nós possamos terminar este momento de prova, este momento de aflição. E que também devemos crer que mesmo que as coisas aqui deste mundo nos pareçam tão desfavoráveis, existe para nós uma promessa de algo que sobrepõe, que é maior do que todos os sofrimentos que aqui experimentemos, que é a glória por vir, que é aquilo que Deus já nos prometeu por meio do seu Filho Jesus, quando disse que iria para o Pai, e que estando lá Ele iria preparar um lugar para que onde Ele estivesse, nós também estejamos. E Ele disse que voltará, e voltando Ele nos levará para eternamente estarmos em suas moradas. Então nós temos algo que sobrepõe, temos promessas que são maiores do que qualquer aflição que possamos passar neste mundo. O próprio apóstolo Paulo, ele nos diz isso,
né, que nós, né, devemos lembrar disto, que por maior que sejam as provações, a glória do porvir é maior do que todas elas. Então, pedir com fé sem duvidar. Marcos capítulo 14, versículo 36, Marcos 14, 36, nos traz um exemplo de alguém que pediu e não duvidou. Marcos 14, 36. Quem será essa pessoa que pediu e não duvidou? Diz assim: Jesus no Getsêmani. Foram a um lugar, versículo 32, foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Que hora é essa que se aproximava? A hora do seu sofrimento, a hora da sua crucificação. Quando ele tomaria sobre si as nossas iniquidades. Quando ele tomaria sobre si todas as nossas dores. Todo o juízo pelos nossos pecados estariam sendo lançados sobre ele, e a angústia que ele sente já é precedente. A sua alma já começa a sentir esse sofrimento antes mesmo dos cravos serem colocados em suas mãos, antes mesmo daquela coroa, não é, machucar a sua cabeça, antes mesmo dos açoites, antes mesmo dos insultos, antes mesmo dele sentir até mesmo o abandono do Pai, quando diz: Deus meu, por que me desamparastes? Não é? Porque a dor do Pai, não é, em ver o seu filho, naquele momento Jesus sentiu como que estivesse só. E aí, Jesus então, ele diz: olha, Pai, né, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Claro, no sentido humano, do sofrimento, da dor, da angústia, ele diz: se possível, afasta de mim este sofrimento, essa angústia. Mas aí ele lembra o que era mais importante: compreender o propósito daquela aflição. Ele sabia que era necessário que ele fosse afligido, porque era a vontade do Pai. Ele sabia que se ele não concluísse a sua obra, nós estaríamos perdidos, porque estaríamos para sempre debaixo da condenação que nos levaria para o castigo eterno. E ele sabia que era necessário ele exercer a sua confiança de que, por mais angustioso que fosse aquele momento da cruz, no momento certo, o Pai o ressuscitaria. Ele sabia, porque ele mesmo falou aos seus discípulos que no terceiro dia ressuscitaria, né? Então, a angústia da alma naquele momento, né, pede que, se possível, retire isso. Mas ele lembra: muito mais importante é crer nas promessas do meu Pai. Ele não me abandonará, Ele não me deixará só, Ele não me deixará ali no túmulo, Ele me erguerá e me dará vitória sobre a morte, para que todos aqueles que ouvirem a minha voz também assim sejam vitoriosos no meu nome. Então, Jesus, ele nos dá esse maior exemplo de perseverar, de confiar nas promessas de Deus. Então, pedir com fé sem duvidar.
né? E ser paciente e constante no sofrimento. Ser paciente e constante. Não somente ter a paciência, mas continuar exercendo a nossa confiança em Deus. Lembrando, isso tem um propósito. Eu não vou decepcionar o meu Pai. Ele me ama, Ele me amou antes da fundação do mundo. Ele conquistou a vitória por mim. Ele me deu a certeza de que todas as coisas me são garantidas em Cristo. Todas as bênçãos me são garantidas em Cristo Jesus. Então eu não vou esmorecer. E aí chegamos ao ponto de que Tiago vai dizer que depois de sermos provados, depois da nossa fé ser provada, depois então de sermos perseverantes, alcançarmos a maturidade, buscarmos sabedoria em Deus, Tiago vai nos dizer o seguinte: voltando ao capítulo 1, versículo 12, Tiago vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Existe um prêmio, existem recompensas para aqueles que perseveram em meio à provação. E uma dessas recompensas, então, Tiago diz aqui, que aqueles que, bem-aventurado ou feliz o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado da prova, receberá o quê? A coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Nós seremos galardoados pelo Senhor. Nós receberemos do Senhor o prêmio da nossa soberana vocação na presença do nosso Salvador. Então, Mateus capítulo 19, versículo 28, Mateus 19, 28, diz o seguinte, eu acabei esquecendo aqui, não é? De passar os slides. Mateus 19, versículo 28. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus aqui está falando também uma promessa, né, aos seus discípulos e a todos aqueles que o seguem, né? Nós reinaremos com ele. O governo de Cristo será também compartilhado com a sua igreja, né? E ele diz então que quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ainda, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Paulo vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, existem coisas que os nossos olhos não viram, e os nossos ouvidos não ouviram. São coisas tão excelentes que a nossa natureza humana não consegue contemplar agora. Mas são coisas garantidas por Deus em Cristo para aqueles que o amam. Nós temos assim essa sorte de bênçãos reservadas para nós em Cristo Jesus nas regiões
celestiais, não só as que experimentamos agora, mas principalmente as que experimentaremos em sua presença. E para concluir, gostaríamos de ler aqui o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Quando o Senhor Jesus, revelando a João, por meio também dos seus anjos, as últimas coisas, ele vai então dizer, Apocalipse 2, versículo 10. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna. Falando àquela igreja, o Senhor diz: não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos iniciado essa série pensando em como devemos avaliar o nosso servir enquanto somos também membros da Igreja de Cristo, enquanto somos pedras desse edifício. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 foi o que acabamos de ler, né? Então, nós, enquanto pedras do edifício, cujo o alicerce, cuja pedra principal é Cristo, nós sabemos que enquanto neste mundo nós passaremos por aflições, porque o Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabemos que o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja do Senhor, que é Satanás e toda a sua, todos os seus seguidores, eles militam dia a dia, a todo tempo, a todo minuto, contra a igreja de Cristo. Mas devemos lembrar que a igreja do Senhor, ela é a noiva de Cristo. E haverá o momento em que o noivo virá. E ele virá para buscar a sua noiva santa e pura, perfeita. Esta será apresentada a ele de forma gloriosa, vitoriosa, vencedora. E nós fazemos parte deste corpo. Então, quando o noivo vier, quando esse dia chegar, nós teremos essa visão gloriosa do nosso Senhor. E todas as aflições passadas, todas as perseguições experimentadas, terá tido o seu propósito: nos aperfeiçoar em Cristo, para que sejamos entregues a Ele como uma noiva ataviada, como uma noiva ali preparada, enfeitada, não é? Com toda a beleza que o noivo espera encontrar a sua amada. Creia, meus queridos e minhas queridas, se este momento de dor, de aflição que hoje você passa, seja em que circunstância da vida, seja em que área da vida que você esteja assim experimentando, Deus tem um propósito, porque aquilo que Deus estabeleceu em seus decretos é para o bem daqueles a quem Ele ama, e é para o bem daqueles que o amam também. Por isso é necessário que você coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Você precisa experimentar dessa comunhão de amor e de graça. A graça do Senhor é suficiente para as nossas vidas. Essa foi a palavra do apóstolo Paulo, quando depois de fazer uma lista de todos os sofrimentos que ele passou, ele diz assim: a tua graça me basta.
não é? A tua graça me basta. Então a graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. Deus não nos abandona. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa do Senhor Jesus. Mesmo hoje estando Ele à direita do Pai, nós temos hoje o auxílio do seu Espírito. Espírito que habita no coração de todo aquele que confessa o seu nome como Senhor. Se você ainda não experimenta a presença de Deus em tua vida, se você ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, se você ainda não vive essa experiência de estar em meio ao sofrimento, mas experimentando alegria, esse é o momento. Porque Deus não quer te ver sofrendo. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Não tem prazer. Mas em meio ao sofrimento, Ele nos traz vitória. Em meio ao sofrimento, Ele nos traz auxílio. Em meio ao sofrimento, Ele nos traz consolo. E passado o sofrimento, nós teremos a coroa da vida, garantida a todo aquele que nele crê. Portanto, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele, busca ao Senhor, pede sabedoria a Deus, para que Cristo se revele a você, e assim você compreenda a plenitude de Cristo, para que você viva as virtudes de Cristo na sua vida, e você pacientemente e alegremente possa passar por essas situações, por essas aflições. Deus te ama, Deus nos ama, e a sua graça, ela nos alcança, e hoje ela quer alcançar a tua vida. Que Deus assim nos abençoe e nos dê uma semana também de vitórias em Cristo Jesus. Vamos neste momento orar, agradecendo por esse tempo em sua presença. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu de culto, de adoração, de meditação na tua palavra. Pedimos, Senhor, que durante toda essa semana o Senhor esteja assim nos guiando, o Senhor esteja nos auxiliando, o Senhor esteja trazendo às nossas mentes e corações os teus decretos, para que experimentemos, ó Deus, a vida santa que o Senhor já nos prometeu e já nos garantiu na pessoa de Cristo Jesus. Para que, ó Deus, quando as lutas, quando as aflições, quando as dores nos alcançarem, Senhor, nós possamos perseverar, nós possamos assim ser semelhantes ao Teu Filho, e o Senhor se agrade de nós, o Senhor se alegre em nós, e quando estivermos em Tua presença, ó Deus, possamos assim receber das mãos do nosso Senhor, do nosso Redentor, a coroa da vida. Pai querido, nos dá assim uma noite de paz e um início de semana abençoado na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.